Olá, começamos mais um Em Vogue e o programa de hoje já de cara, primeira pauta é um dos temas que nós mulheres, eu vou falar nós mulheres em primeiro plano, mas não que os homens também não gostem e não desejem. Eu acho que é o sonho aí de consumo da grande maioria da mulherada, que são as cirurgias plásticas. A gente vê muitos posts nas redes sociais, daqueles antes e depois fantásticos, né? Mulher toda turbinada, cinturinha, aí com alguns hematomas em alguns lugares, e a legenda diz assim: Senhor, estou preparada, essa é a dor que eu quero passar, né? E aí a gente dá risada, brinca, compartilha, mas na verdade é um assunto muito sério. A cirurgia plástica, assim como outros procedimentos cirúrgicos, é feito sim por um médico cirurgião, tem todos os protocolos, tem todos os pontos para que seja um procedimento de segurança, e muitas dúvidas e questionamentos vão surgindo. Aonde fazer, como fazer, qual é a melhor época do ano. E aí vem também outro ponto, que estamos no inverno e as pessoas se questionam: o inverno é o momento ideal para fazer cirurgia plástica? Se não é, aí no resto do ano, faço também? Como escolher? Então eu convidei um doutor cirurgião plástico para estar aqui com a gente. Ele vai tirar essas dúvidas, vai contar um pouquinho de como é, então, esse sonho de consumo que a gente almeja tanto. Bem-vindo, doutor Rafael. Tudo bem? Tudo ótimo, que bom que você aceitou o convite. Obrigado. A agenda de médico é agenda cheia, né? Sim, Então, quando a gente consegue um médico para vir no programa, a gente fica muito contente. Essa abertura que eu fiz acaba sendo muitos pontos questionados e verdadeiros, né? Sim. Mulherada tem muita dúvida, mas também sonha muito com plástica, né? Com certeza. E realmente, né, nessa época do ano, em junho, julho, agosto, tem muitas pacientes que procuram. Uma por causa das férias escolares. Esse ano está sendo atípico, né? Por causa do coronavírus. Mas por causa das férias escolares e por causa daquele tempo de folga, de estar em casa, do trabalho, muitas pacientes, mulheres, procuram fazer a cirurgia plástica nessa época do ano. Doutor, assim, a gente fala mais que mulher procura mais a cirurgia plástica, mas hoje em dia a gente sabe que homem gosta também e procura também. Qual é o perfil maior de quem procura, então, os procedimentos cirúrgicos hoje? Hoje em dia, e no Brasil, a cirurgia plástica mais realizada é a prótese de mama, tá? Seguida da lipoaspiração. Tá? Nos homens, a ginecomastia é uma das cirurgias mais procuradas, assim como a lipoaspiração. O que é ginecomastia? Explique. Ginecomastia são aqueles homens que têm a glândula mamária exacerbada. Então, aquela que aparece na camiseta, às vezes um pouquinho mais de glândula mamária, de mama, e os homens querem tirar a glândula, né? Então, assim, o homem também tem glândula mamária, igual a mulher, só que menor. Então, os homens que têm excesso, eles retiram, né, a glândula e fazem a cirurgia de ginecomastia que a gente fala. Dentro desses procedimentos que você citou, que são mais procurados, né, o silicone, por exemplo, até um tempo atrás a gente ouvia muito dizer assim: é perigoso estourar, pense bem na prótese que você vai colocar, você tem que ficar um tempo de repouso, você tem que ter o mesmo valor guardado para fazer novamente caso dê problema. Hoje em dia ainda é assim? Não. Ou era mais antigamente? Mais antigamente. Hoje em dia as próteses de mama evoluíram muito, tá? Então a gente está numa 6ª, 7ª geração de prótese de mama. Então, o gel da prótese de mama é um gel muito mais coeso, muito mais denso, então ele não escorre pela mama, como tem aqueles mitos que se a prótese estourar, né, vai vazar o silicone no corpo. Isso não existe mais, tá? Antigamente só? Antigamente, sim. Então, até as próprias fabricantes de prótese mamária dão garantias de 10, 15 ou até vitalícia, caso estoure a prótese ou qualquer outra complicação. Então, assim, não tem a necessidade da troca. A mulher que faz a prótese de mama tem que fazer os exames, né, ultrassom todo ano, acompanhar a saúde da mama e a saúde da prótese. Entendi. Se não houver alteração e a paciente está satisfeita com a mama, não tem por que trocar. Por que existem tantos, eu não sei se o termo é caminhos para chegar na colocação? Alguns é o ponto por baixo, alguns na auréola, alguns no braço. Tira a sensibilidade, não tira? A mulher tem que se preocupar com isso? Temos diversas técnicas para fazer a prótese de mama, tá? E dependendo da indicação. Por isso a consulta é essencial. Não dá para fazer uma consulta via WhatsApp, falar preço via WhatsApp. Isso não existe e não pode. Porque eu tenho que avaliar a paciente, né? Eu tenho que ver o tamanho da mama, eu tenho que ver o desejo da paciente, o que a paciente quer. E vendo o tamanho da mama, o formato da mama, a gente consegue saber o tipo de cirurgia que vamos fazer. Por exemplo, se a gente tem que levantar a mama, né? Uma mamoplastia daí? Uma mamoplastia, só que com mastopexia. Pexia quer dizer levantar a mama. Então é uma cirurgia um pouco maior. Senão a mulher coloca o silicone e o peito fica lá embaixo, Exatamente. enorme lá embaixo. Exatamente. Por isso que algumas têm que reduzir a mama, né? E ver se tem a necessidade ou não da prótese.
Agora, os pacientes que não têm mama, tem a mama muito pequena, mas tem a mama bem formada, o mamilo está no local correto, o mamilo tem que estar acima do sulco mamário, né? Ele acima do sulco, que só quer acrescentar volume, essa seria a cirurgia de prótese de mama ou de mamoplastia de aumento. E quanto a aquilo que eu comentei dessa perda de sensibilidade, isso existe? É real ou não? Algumas mulheres têm um pouco de perda da sensibilidade, mas ela tende a retornar em 3 meses. Ah, rapidinho. Tá? 3 a 6 meses, rapidinho. Como a gente faz o corte pelo sulco, que é embaixo da mama, não chega a pegar a inervação, porque a inervação vem de cima para o mamilo. São diversos ramos que fazem a inervação do mamilo e da mama. Como a gente corta a parte de baixo, algumas mulheres podem ter uma sensibilidade a mais, uma hipersensibilidade, tá? Ou uma ausência de sensibilidade, mas por pouco tempo. 3 a 6 meses tem que retornar ao normal. Entendi. Em caso, assim, de silicone, de levantar a mama, eu acho que é uma procura que acaba tendo que ser no centro cirúrgico, porque não sei se tem exatamente um exercício físico para o teu peito crescer ou para o teu peito diminuir. Já no caso de lipoaspiração, tem algumas pessoas que criticam, falam assim, mas por que você vai fazer lipo? Por que você não faz dieta, não faz exercício? Entraria aí, doutor, na sua opinião, mais um pouquinho de, vamos dizer, entre aspas, uma preguicinha de quem procura? Ou existem casos que é realmente uma indicação? Porque a gente sabe que muitas vezes procedimentos estéticos, eles são estéticos no nome, mas vão ajudar muito na autoestima da pessoa, né? Sim. Até que ponto você indica isso ou não? Então, assim, na lipoaspiração, por exemplo, é procurado bastante pela gente. Tem as pacientes que querem uma melhor definição do corpo, tá? Que sim, poderia conseguir com uma academia, né? Mas a lipoaspiração aspira e lipoaspira algumas áreas importantes que são difíceis de se perder na academia. Então, você faz uma lipoescultura do corpo feminino, principalmente na área de culotes, principalmente na área de flancos. Tá? Tem a paciente que tem a flacidez de pele associada ao excesso de gordura, né? Que é a paciente pós-gestacional, ou a paciente pós-obesa, pós-bariátrica. Essa paciente não vai conseguir perder a pele com dieta. Essa paciente vai ter o excesso de pele. Por isso nós indicamos a cirurgia plástica, até às vezes reparadora, tirando o excesso de pele, fazendo uma abdominoplastia em alguns casos, tirando a pele do braço. Olha, isso aí que você está falando, que nem assim, eu tenho 42 anos, de novinha já não tenho nada. Daí eu vi que com o tempo, mesmo sendo magrinha, a pele vai ficando flácida, como você comentou. Aí eu tenho aquela preguiça de treinar, né? Academia para mim é lenda urbana. Você olha, você fala, meu Deus, o que eu faço? Então ali no caso... Em alguns casos a gente pode fazer algumas coisas que não são invasivas. E o que, que entraria nisso? Por exemplo, até lá na nossa clínica, na Espásio Med, a gente tem o Sculptra, tá? O que é o Sculptra? Explique. É um bioestimulador de colágeno, tá? Então ele estimula o colágeno naquelas regiões. Então ele é muito bem usado para aquelas áreas ao redor do umbigo, que às vezes fica uma flacidez pequena pós-gravidez. Eu passei por 5. A barriga que o diga. Aquela flacidez um pouco do braço, na face. Então ele é um bioestimulador de colágeno. Além da radiofrequência, algumas outras coisas que a gente pode usar para estimular o colágeno nas áreas que a gente perdeu. Então, assim, acaba dando esse resultado sem precisar do procedimento cirúrgico, mas, de repente, assim, precisa dessa avaliação, porque não casos tão graves, exatamente. Dá para dizer isso? Casos iniciais a gente pode postergar. Então, assim, às vezes a pessoa tem que começar a se cuidar um pouquinho antes, com certeza, né? Com certeza. Igual, assim, meninas da Espásio Med, eu vivo aí pensando no rosto, né? Que eu não quero fazer botox, quero fazer estímulo de colágeno, mas olha o que o doutor tá falando, que bacana. Vocês me esperem, vou estar aí estimulando a produção de colágeno no braço, da barriga. E, doutor, assim, para aquelas mulheres que tiveram muitas estrias... Tá. E daí elas pensam assim, não quero fazer procedimentos estéticos para eliminar, porque são doloridos, demoram, às vezes não dá o resultado, às vezes branqueia, mas não chega ao ponto de sumir. Existe algum procedimento cirúrgico para cortar tudo isso? Depende de onde estão as estrias, tá? As estrias da uma mulher, por exemplo, pós-gravidez, que as estrias estão abaixo do umbigo, tá? As estrias abaixo do umbigo a gente consegue retirar, fazendo abdominoplastia. Mesmo sendo magrinha? Depende muito da flacidez de pele. Se não tiver pele sobrando, não tem como tirar. Entendi. Então, não adianta a gente... Não existe uma fórmula mágica. Não existe. Consulta e análise para cada pessoa individual. Cada paciente tem um corpo, cada paciente tem um caso. Por exemplo, eu até brinco nas consultas, eu mostro 5 pacientes diferentes com a mesma prótese.
são 5 resultados diferentes. Mas sabe que agora falando, eu começo a me dar medo assim, de alguns, a gente não precisa citar nome de profissionais de forma alguma, mas aqueles posts patrocinados de Instagram e de Facebook que diz lá preço X para tal procedimento. Com tudo isso que você está explicando, mostra muito certinho uma lógica de por que não tem como dar um preço único para cada situação. Porque cada situação é única e pode precisar de mais um procedimento de uma coisa só. Com certeza. Até algumas pacientes ficam brabas. Mas eu não quero passar por uma consulta, eu quero uma avaliação, ou eu quero um preço antes de ir. Tudo faz parte, né? A consulta do profissional faz a parte para a gente ver o que a gente vai fazer, o desejo do paciente, o que o paciente quer e ver o tamanho da cirurgia, né? Então, assim, a gente não tem como botar um preço fixo em cada coisa e fazer isso para todo mundo, fazer uma linha de produção. Não, né? É um ser humano, temos que tratar cada um do seu tipo, das suas individualidades e o que cada um quer. Doutor, assim, uma coisa que a gente pensava antes, até um tempo atrás, é muito assim em coisas que ficam fora do lugar, umbigo que some. Como desmistificar esses mitos para quem está assistindo? Porque o ruim a gente grava muito na cabeça da gente, né? Exatamente. E o novo vai evoluindo, vai surgindo, mas a pessoa pensa assim, eu podia fazer, eu tenho condição financeira de fazer, mas não vou procurar porque eu escutei que a fulana passou por isso. Como desmistificar esse medo que as pessoas têm da plástica? Então, assim, a primeira coisa que a paciente tem que fazer é primeiro procurar um profissional habilitado, tá? Para você chegar para ser um cirurgião plástico, eu fiz 6 anos de medicina, fiz 2 anos de cirurgia geral, fiz 3 anos de cirurgia plástica no Instituto Butantan, uma prova de título da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica para estar apto a atender e fazer o melhor serviço. Mesmo a gente com tudo isso, pode ter complicações, é normal. Quem opera tem complicações, né? E tem que saber tratar as complicações. Entendi. Agora, se você procurar qualquer profissional, ou que seja pelo preço, ou uma cirurgia mais rápida, cirurgia em consultório, você está sujeita, né, a problemas, né? Como o Dr. Bumbum, famoso, alguns diversos outros que a gente já sabe. O procedimento era feito na casa do profissional, né? Sem segurança alguma, por um preço menor. Então, assim, a paciente tem que pesquisar também, né? E a paciente tem que entender o que deve ser feito e como ser feito. Então, o que você diz cirurgia plástica tem que ser no hospital. E com cirurgião plástico. E com cirurgião habilitado. Plástico. Habilitado, ok. Porque isso que você comentou é uma verdade. Eu já vi matérias em emissoras abertas, assim, de pessoas que vão para países aqui da América Latina, fazem procedimentos em clínicas, né? Acho que, meu Deus do céu, depois dá tudo errado, ou a pessoa fica toda torta, ou morre, e aí a família enlouquece, né? A paciente tem culpa, às vezes, nisso também, né? Ela foi procurar isso. Né? Assim, e o que ele falou antes de vocês criticarem, ele não falou por mal, que a pessoa, né, merecia morrer, não, longe disso. A questão, eu entendi muito bem o ponto de vista do doutor, a pessoa é culpada em que sentido? Ela é dona dos seus conhecimentos, das suas vontades, sabe do valor de um bom profissional, mas porque ela ou não quer ou não pode pagar, ela procura esses caminhos e aí ela arca com aquilo que ela vai estar passando. E hoje em dia é muito fácil você descobrir se o profissional é habilitado ou não. O próprio site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a pessoa pode entrar, digitar o nome do médico e vai ver se ele está habilitado ou não. Isso já é um jeito de você ver se o profissional está realmente habilitado ou não. E as mídias sociais, né? Você consegue avaliar o profissional pelas mídias sociais. A gente hoje, infelizmente, não pode botar antes e depois, a nossa sociedade não permite, mas isso é bom, até por um lado. Porque muitos profissionais pegam os próprios antes e depois e manejam com Photoshop, com outras técnicas também para mexer no resultado. Então, iludindo algumas pacientes, né? Por isso que a consulta hoje é essencial. Você tem que conhecer teu profissional, você tem que saber como que ele trabalha, aonde que ele trabalha, aonde que ele opera, a segurança que ele te traz, porque você tem que confiar cada vez mais no profissional e não só quando tudo dá certo. Mas também quando tudo dá errado. Se teve intercorrência, como que foi? Né? Exatamente. Entendi. Vamos falar um pouquinho assim de perfil de pacientes jovens. Hoje em dia a gente vê muitas mulheres muito novinhas procurando por cirurgias plásticas. Redução de mama acho que é uma grande assim, procura, e também as lipoaspirações, até por essa procura do corpo ideal. E aí a gente ouve aqueles comentários do tipo, mas depois você vai engravidar, como que vai ficar? Vai mexer na tua musculatura? Não vai? Até que ponto é indicado cirurgia plástica para alguém jovem e a partir de quantos anos tem essa indicação? A cirurgia da mama em mulher jovem, a gente espera a mama estar formada.
Então, 16 anos, mais ou menos, já é uma idade que a gente já pode operar essa paciente, tá? A mama, sim, muda durante uma gestação, né? No decorrer dos anos, aumenta ou perda de peso, isso pode mudar, sim. Uma coisa que eu sempre falo é, assim, a paciente tem que se sentir feliz e tem que querer aquilo, não precisa esperar, né? Só vou colocar prótese depois que eu tiver um filho. Não, ela vai ter um tempo até ter um filho, talvez não tenha, talvez demore, então aproveita o corpo, né? Aproveite, se ela tem uma vontade e quer colocar uma prótese de silicone, pode colocar a prótese, aproveita até o filho, não vai te trazer mal isso Atrapalha na amamentação? Não atrapalha. Diversos estudos já foram feitos, ela não atrapalha. Se a mama crescer muito durante esse período da amamentação, por exemplo, e ela tem o silicone, depois, de certa forma, consegue corrigir isso usando o próprio silicone ou é impossível? Geralmente, quando a pessoa tem prótese de silicone, você vai reoperar a paciente, você tem que tirar a prótese e colocar uma nova. Tá? Ou tira a prótese e monta a mama sem prótese. E isso é uma pergunta que, assim, muitas pessoas têm dúvida, assim, que nem eu frequento muito salão de beleza, lugar que tem mulherada, assim, eu escuto bem esse tipo de comentário. Eu tô pensando em ter filho daqui 2 anos, queria fazer silicone, mas e agora? O que eu faço? Então tá respondido, meninas. Aproveite seu corpo, como o doutor disse, faça aquilo que você pode pro teu bem, mas aí o silicone já era. Vai ter que comprar outra prótese. É isso, né, doutor? Mas assim, em muitos casos a paciente faz a prótese de mama, tem filhos e não altera em nada o silicone. A mama volta ao local. Então, na maioria das, mais de 90% acontece isso. Então fui eu que fui azarada só. Não coloquei silicone, mas meu peito já era. Eu acho que o meu caso é da mamoplastia mesmo. E como que é o nome daquele procedimento que sobe? Mastopexia. É esse aí também. Gente, brincadeiras à parte, porque o horário do programa permite. Mas assim, hoje em dia também eu vejo uma procura muito grande das mulheres em relação ao rosto, né? O rosto é o cartão de visita, o resto do corpo a gente até dá aquela tapeada com a roupa certa. Mas o tal dos liftings, o tal das puxadinhas atrás da orelha, como que é isso hoje? Qual que é o melhor procedimento, principalmente para essa parte assim, que parece que não há creme que resolva? Então assim, a gente... Cada dia mais as mulheres estão procurando dermatologistas ou mesmo cirurgiões plásticos para cuidar da pele, né? Então, a prevenção é o melhor remédio, né? Então, cremes, o próprio Botox na parte superior, os próprios bioestimuladores de colágeno, né? Então, isso é importante para a gente retardar o envelhecimento. E quando o envelhecimento chega, a gente tem algumas áreas do rosto, principalmente essa área aqui, que a gente chama de bulldog, que tem aquelas bochechinhas que às vezes caem aqui, a marcação do sulco nasogeniano. A gente pode usar o preenchedor, né, para disfarçar essas áreas, ou, quando chegar no tempo, fazer o facelifting. O que é o facelifting? Tá? Facelifting, a gente faz uma incisão em volta de toda a orelha, descola uma parte da face e a gente reposiciona os tecidos da face. Tá? Então, a gente reposiciona o malar, a gente reposiciona essa... Adorei. O jaw que a gente fala, ou o bulldog, então a gente puxa, traciona isso aqui. E a cicatriz fica escondida em volta da orelha e atrás da orelha. E nessa cirurgia a gente consegue mexer no pescoço. Então muitas pacientes às vezes têm muita flacidez no pescoço, ou tem aquelas bandas que aparecem no pescoço musculares. Então a gente consegue ressuturar essas bandas e tracionar o pescoço. A partir também. de quantos anos já é indicado esse tipo de procedimento, Depende doutor? muito da pele da paciente, mas acima dos 45 anos já dá para fazer. Falta 3. Mentira, com a espaço médio lá, que as meninas cuidam de mim, eu vou lá pelos 50. Retardar. Vamos retardar esse dia, mas vai chegar. Então, assim, e doutor, a gente vê muitas fotos, assim, de algumas famosas que exageraram, né? E ficam meio que sem movimento e se esticam. Até que ponto o cirurgião deve respeitar a vontade dessa paciente e aceitar fazer tudo? E daí, de repente, essa mulher fala, meu Deus, cheguei a um ponto que estou parecendo uma boneca. Ou você vai chegar e vai dizer, olha, a orientação é assim e tal? Eu fiz plástica com o professor Pitangui, né? Fiz 3 anos lá. Então, assim, ele sempre fala assim, a paciente vai operar a face e ela tem que chegar nos lugares, a pessoa não tem que ver, nossa, você operou a face. Você fala, nossa, você está diferente. Você está mais nova, você refrescou. Ele falou assim, nós vamos fazer uma cirurgia de refrescar a sua face. Então, é isso que é importante. A gente não pode fazer uma coisa que mude a pessoa. E eu acho que o médico tem o papel de avisar a paciente e de rejeitar de fazer alguns procedimentos. Acho que agora chega, acho que não tem mais o que fazer, acho que não tem mais, acho que passamos do limite, acho que não tem mais o que fazer. Eu acho que é um papel do médico orientar
a paciente também. Aí a paciente vê quem é o bom profissional também, né? Porque daí você não pensa só no financeiro. Não. Vou fazer mais uma Exato. cirurgia, ela tá me pagando. Você quer ver um bom resultado na sua paciente, que também é sua cliente e acaba sendo um cartão de visita do meu teu espelho. trabalho, né? Minha paciente é meu espelho, né? Então... E, assim, sabe que por essa tua fala me veio assim na cabeça que a idade de todas nós vai chegar, né? Sim. A gente tem que envelhecer, vamos envelhecer, mas pode envelhecer bem e não precisa querer aparentar uma mocinha de 20. Isso nunca mais vai acontecer, né? Os 20 já passou. Mas assim, aparentar uma mulher de 40, uma de 50, mas como você falou, com as pessoas elogiando, dizendo você está bem, você está diferente, você parece mais moça, mas não precisa exatamente aparentar alguém de 20, de 15, né? Sem exageros, né? É verdade. E doutor, me fale uma coisa, uma dúvida muito grande que as pessoas têm hoje em dia é desses procedimentos, que daí eu não sei se entram para o ramo da cirurgia plástica ou não, que é bichectomia, acho que é esse o nome, e são outros profissionais de outras áreas que fazem. O que você tem a dizer sobre todos esses segmentos e se a pessoa deve se colocar esse risco ou não? Então, hoje em dia tem dentista que faz, tem dermato, tem cirurgião plástico, cirurgião geral, se bobear até ginecologista faz. Mais ou menos por aí. Então, assim, a bichectomia tem a sua indicação, né? Todo paciente tem sua indicação. Bichectomia, quando que é indicado? A gente tem esse osso malar que tem aqui. Quando a bochecha se projeta mais do que o malar, ela tem um excesso da bola de Bichat, que é essa bola que a gente tira, por isso que é bichectomia. Se a paciente não tem essa indicação, não tem por que tirar. Tá? Eu tenho a sensação que algumas moças tiram só porque querem ficar com o rosto mais magrinho. Mas assim, no futuro, essa bola vai fazer falta, essa gordura vai fazer falta. É verdade. Porque na velhice a gente vai ficando com o rosto cada vez mais magro e vai fazendo um buraco no lugar da bola do Bichat. Além de todas as complicações que podem ter, né? A gente tem diversos nervos que passam ao redor dela, tem a glândula parótida que ela também passa ao redor, tá? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado na hora de fazer essa cirurgia. Também recomendaria fazer essa cirurgia em ambiente hospitalar, não numa cadeira de dentista, alguma coisa assim, né? Isso, se for fazer com todo o cuidado, asepsia, tudo é possível. Sabe, uma sensação que eu tenho é que muitos desses procedimentos acabam ficando até uma moda por culpa de muitas famosas. Exato. Que em determinado momento, assim, postam a lipoescultura de tal forma, que tem nomes diferentes para procedimentos, né? Ou vamos eliminar ali do rosto a tal do bichectomia. E aí todo mundo quer fazer também. E fábricas de meninas iguais, fábricas de corpos iguais. E por essa conversa com você eu vi o seguinte, que o mais importante é a mulher se sentir bem e única. E não nesse padrão de beleza que muitas vezes a mídia ou as famosas impõem, né, doutor? Sim. É verdade. Hoje em dia tem bastante, elas postam no Instagram, né, ou rede social, e, quero ter aquele corpo. Quero ter aquela foto, mas a pessoa tem que pensar que a mulher que tirou aquela foto, ela tirou 60, 70 fotos para postar uma. Às vezes até mais. Exatamente. Vocês que não viram a gente aqui nos bastidores fazendo a foto. Então, assim, isso tem que levar em conta também, né? É verdade. Então, tem vários também, na própria mídia social, tem diversos sites que mostram, né? Uma mulher com um corpo lindo, e a mesma mulher, no mesmo dia, fazendo compra na rua com o corpo dela normal. E né? às vezes até com a mesma roupa e aí a gente vê a diferença, né? Então não existe mágica. Existem sonhos que depois de você conversar com um profissional que tem todas essas qualificações que o doutor explicou para nós, vai te orientar para que você realize o seu sonho dentro daquilo que vai te fazer bem. Isso, né, doutor? Vou passar o telefone de contato, então. Você está fazendo consultas na Espásio Med, Isso, né? Estamos na Espásio Med. O telefone WhatsApp deles é 99113-7002. Aí você agenda seu horário e vai lá com o tempo, conversa, tira todas as suas dúvidas e realmente vê aquilo que é melhor para você. Nós vimos aqui por esse breve bate-papo com o Dr. Rafael que antes e acima de pensar em uma cliente com potencial financeiro, ele pensa no seu bem-estar. E eu acho que isso também é uma grande proposta ali da Espásio Med. Sempre que eu trago as meninas para as entrevistas aqui, elas sempre focam nisso, no estar bem de dentro para fora. Aí o teu reflexo externo acaba sendo uma somatória de tudo de bom que você lutou e almejou para conquistar. É isso, né, doutor? Isso. Quero te agradecer. E acho que vamos marcar mais entrevistas para frente com assuntos específicos, né? Porque hoje a gente bateu um papo em linhas gerais, mas aí surgem aquelas dúvidas específicas sobre determinados procedimentos que tem nomenclaturas X ou assado.
Aí você vem e explica cada um deles para nós. Claro, Pode ser? Fico à disposição. Vai voltar então, doutor. Tá bom. E a sua esposa, que também é médica, não vai escapar. Ela tá hoje nos bastidores, mas eu já tô sabendo que ela não gosta da entrevista, mas vamos mudar a ideia dela. Ela vai voltar e vai dar entrevista pra gente sim, tá bom? Vai voltar, doutor. E para você que tá aí assistindo em Vogue, eu vou para os comerciais, mas já voltamos. O Centro de Referência em Laser Terapia de Ponta Grossa trabalha com laser transdérmico, altamente indicado para tratamento e controle de diversos tipos de sintomas de forma rápida e segura. Venha para o Centro de Referência em Laser Terapia de Ponta Grossa. Voltamos. Gente, como é bonito aquela frase, fazer o bem sem olhar a quem. E aqui em Ponta Grossa existe um projeto maravilhoso, que até onde eu saiba já tem 7 anos, então ele já se firmou, né? É um projeto que era um sonho, que já é realidade, que se chama Casa Solar. E eu estava conversando com a Neuza, que é a responsável, idealizadora, coordenadora, a pessoa que está na frente desse projeto maravilhoso, e falei, Neuza, vamos lá contar um pouquinho sobre tudo isso? Acho muito bacana, porque é de apoio ao câncer e muitas vezes a gente pensa em trazer pautas que tenham a ver com câncer somente em outubro, que é o mês do Outubro Rosa, enfim, né? E depois em novembro, quando é o mês do Laço Azul. Mas eu acho que pautas bonitas e projetos interessantes e bacanas que fazem o bem para o próximo podem ser pautas sempre. E por que não depois retornar em outubro também? Então a Neuza topou de estar aqui com a gente hoje para conversar um pouquinho como que está essa fase do projeto, principalmente em época de quarentena e pandemia. Bem-vinda, Neuza! Tudo bem com você, querida? Obrigada, sim, ótima, estou ótima. Ai, que ótimo! Você é uma pessoa iluminada, né? Encabeçar um projeto como esse, que ajuda tantas pessoas, não é fácil, né? Então, acredito que eu tenho, assim, eu sou muito orgulhosa de ter esse projeto, porque eu falo que Deus me escolheu, porque não é fácil, com certeza. Se fosse de mim, eu acho que eu não conseguiria ter passado um ano, mas como Deus nos escolhe, Ele nos capacita e nos cuida e nos protege. Com certeza não é fácil, mas com Deus no comando tudo fica mais fácil, né? Tá certo. Para quem está assistindo e não conhece a Casa Solar, já pescou aí pelo esse início de conversa que é uma casa de apoio a pessoas que têm câncer. Mas a Neuza vai explicar para a gente como surgiu essa ideia e como que se desenvolveu esse projeto. Então, a Casa de Apoio Solar, ela vem já há 7 anos quase, né? Estamos aí. Mas eu acredito assim, eu, Neuza, resolvi tomar essa decisão, essa atitude de estar na frente de um projeto desse, porque sempre falta algo na vida da gente. Na minha vida faltava algo, era um vazio. Então aí eu busquei um projeto, só não sabia exatamente o que seria. Não sabia que era oncologia, que era cuidar de pacientes com câncer. E eu vivenciei na minha vida algo parecido, tive um problema, mas graças a Deus, né, deu tudo certo. Então foi onde eu consegui entender o que Deus queria para mim, que seria oncologia, cuidar de pessoas com câncer, porque é só a gente que passa por algo para a gente entender que não é fácil. Mas então você teve a vivência em si. Sim, sim. Foi assim tudo muito rápido, comecinho, não precisei fazer químio nem rádio, eu precisei fazer uma cirurgia, extração, porque foi de mama. Mas então para mim foi rápido, não tive problema sério. Não é o caso de muitos pacientes que passam no projeto. Então hoje eu, Neuza, consigo estar dizendo que devemos acreditar que tudo faz parte da nossa vida, mas que não devemos desistir de nada, não importa o quê, mas devemos ser fortes e perseverar, que tudo dá certo. Neuza, as pessoas que estão assistindo, que têm familiar ou que é portadora de câncer,
e ainda não é, assim, não é apadrinhado em nenhuma organização, nenhuma ONG em Ponta Grossa, não está tendo essa ajuda de nenhuma instituição. E ela está assistindo a entrevista e ela pensa, olha só, Casa Solar, o que eu posso encontrar lá? É apoio espiritual? É ajuda de que maneira? O que vocês dão de amparo para essa pessoa? Então, assim, ó, o Projeto Solar, ele trabalha muito atendendo pessoas que vêm das cidades vizinhas, cidades do interior, para tratar o câncer. Então, eles ficam de segunda a sexta na nossa casa durante o tratamento. Mas hoje também nós conseguimos atender Ponta Grossa. Então, sempre que me procuro, sempre pessoas que estão passando, nós conseguimos dar o suporte na alimentação, conversar. Então, a gente tem uma equipe muito importante, muito linda que trabalha com o projeto. Temos psicólogo que dá o apoio para eles. Então, nós trazemos e socializamos, entendemos, fazemos assim a reintegração dessa história na vida deles. Porque eles ficam super perdidos, né? Então, nós tentamos mostrar que está ali, mas o dia é hoje. E nós devemos focar na vida. Entender que tudo está dentro de nós, a vontade de vencer. Não importa se é o câncer ou qualquer outra coisa. Mas nós temos que ter força e perseverar. Então, nós estamos ali com suporte. Na religião, não, assim, a gente não foca, mas a gente foca muito em Deus. Ensinar qual é a forma, como que eles devem se deparar diante disso. Ter muita fé, acreditar, não se desesperar. E a gente sempre está ali com um abraço. Porque aí a gente faz, assim, muito tarde recreativa. Nós comemoramos aniversário. Então, assim, a gente trabalha muito com eles para eles tentar esquecer aquilo que eles vivem. Então, a gente tenta, assim, reintegrar eles diferente. Para deixar um pouquinho de lado a patologia e entender que, muitas vezes, o que está vivendo naquele momento não é para tristeza, mas para vencer e para entender que lá na frente tem coisas melhores nos esperando. Então, tem essa parte que você comentou de ajuda na alimentação, de assistencialismo para quem é de fora e não tem onde se hospedar aqui e faz o tratamento aqui, mas tem toda essa outra parte do trabalho que você comentou que foca na parte de amizade, de sentimento, de união, de força, que não é só com um embasamento espiritual, mas sim psicológico e de reintegração social. É isso. Exatamente, porque eles precisam disso. As pessoas que passam pelo projeto são pessoas assim, elas vêm com uma cultura muito diferenciada, então elas têm medo de tudo. Então, assim, elas precisam que nós entendemos que não é questão de cultura, mas de amor, que não diferencia elas de nada, que elas podem entrar junto e que nós estamos ali para dar esse suporte. E que a gente é todos iguais. E, Neuza, agora que a gente já está numa época de quarentena e pandemia, com tantos tipos de regra, como que fica o trabalho da instituição? Porque aí não pode ter aglomeramento, não pode ter 500 tipos de atividade. Como que vocês estão trabalhando? Então, assim, eu não quis fechar minhas portas de trabalho, porque sei que o projeto Pessoas depende muito de estar ali para fazer o seu tratamento. A gente fez cientização, cuidamos muito sobre isso. Como a casa é muito grande, então ela tem assim 8 quartos, todas com banheiro, então ela é imensa, então ela é bem arejada, então a gente tenta não aglomerar, com certeza. Divide as pessoas, para a gente poder também estar preservando a saúde, cuidando, porque isso também é importante. Vamos se tratar, mas vamos cuidar também. Olha que bacana esse teu pensamento. A pessoa já está fragilizada por causa do câncer, e daí, de repente, a única fonte que ela teria de, entre aspas, vida e felicidade, que é um local ali que você vai encontrar, né, todas as oportunidades de lazer e tudo mais que você citou para nós, aí você fecha as portas, a pessoa vai recorrer para onde, né? Então, dentro de todos esses pontos que você explicou para nós, pensando no bem-estar, na saúde e tudo mais, você mantém as portas abertas. Com certeza, desde o começo. Então, eu acredito que, para mim, não mudou nada. Ai, que bom, Neuza. Porque sabemos que eles precisam. E graças a Deus, assim, Deus cuidou. Nós não tivemos problemas nenhum. Ai, que bom. Sabe? Até porque eles têm a imunidade baixa, então, assim, a gente cuidou. Não tivemos problemas de gripe, resfriado. Então, assim, eu falo que quando Deus está ali, Ele cuida. Eles sabem que precisa, eles precisam dar continuidade na vida deles. Neuza, e assim, existe alguma fila de espera para poder fazer parte de quem precisa do serviço? Porque a procura é grande, né? Existe? Sim, olha, no caso, a Casa Solar ela pode atender hoje 30 pacientes, então nós temos um bom suporte.
E além de atender o câncer, que é o foco do Projeto Solar, que foi para isso que a gente criou esse projeto, eu também atendo pessoas que vêm de passagem. Às vezes tem pacientes que estão lá no regional, familiares vêm cuidar, eles me ligam, então a gente nunca deixa de atender, porque a casa é para isso, fazer o bem sem olhar a quem. Então, assim, vamos acolher, tem espaço, eu até tenho uma ala que é só para eles. Então, na verdade, a gente foca em todas as áreas, nós abrangemos tudo porque nós não deixamos de lado de atender. Se criamos um projeto, é um sonho realizado na minha vida, na minha história. Eu falo que o Projeto Solar, ele me ajuda mais a mim do que aos outros. Então, eu sou mais beneficiada. Entendi. E para quem quer ser madrinha? Porque, assim, eu conversei antes de conversar com você primeiro com a Cris, né? A Cris Mota, e ela me falou, André, eu sou madrinha do projeto. O que uma madrinha faz e quem pode ser madrinha? Então, uma madrinha ela participa, ela sempre está... A gente faz alguns eventos que tem uma madrinha que ela organiza, eventos para ajudar a coxar o projeto, porque como é uma entidade privada, não temos ajuda governamental, então nós precisamos manter esse projeto e do melhor. Ele tem o melhor, porque eu sempre falo, quando fazemos o bem, devemos fazer o melhor. Então, para a gente poder manter essa estrutura, a casa é grande, tudo, as despesas da gente é muito grande, muito alta. Aluguel, então, luz, água, telefone, tudo. comida, é uma casa, né? Sim, a gente tem despesa e a casa é grande, então a nossa despesa aumentou. Então a gente faz eventos para poder. Então, se alguém quiser, ela me procura, alguma coisa dentro do projeto ela vai conseguir fazer e poder estar ajudando a gente estar aí mantendo essa casa e crescendo cada vez mais para poder estar atendendo pessoas que realmente precisam do Projeto Solar. Então fica esse convite para quem estiver assistindo. Ponta Grossa é uma cidade que eu costumo dizer que é muito abençoada. Sempre que eu trago instituições, ONGs, organizações, projetos governamentais ou não, eu sempre escuto das pessoas que são as responsáveis essa fala. Aqui tem apoio, sempre tem pessoas que procuram, que participam. Então, se você quer abraçar mais uma causa ou ainda não tem nenhum projeto social que você faz parte, por que não conhecer esse trabalho que é muito bonito, né? Vai fazer o bem a várias pessoas. Eu sou suspeita a falar porque, como eu te falei, é uma das melhores coisas que eu já fiz da minha vida. Tá Faria certo. tudo de novo, então para mim eu falei que ali me deu qualidade de vida e me ensinou a ser uma pessoa bem diferente. Eu falei que eu mudei muito porque ali me ensinou os valores da vida que muitas vezes nós deixamos de lado. Tá certo. Neuza, eu quero agradecer a tua presença. Como que está a página nas redes sociais para as pessoas entrarem, mandarem um direct, acompanhar o trabalho e participarem? Então, a gente tem uma página no Facebook, Casa de Apoio Solar. Então, ali você vai ter todas as informações, dúvidas, a gente deixa tudo esclarecido. Então, assim, tudo que você quiser saber, você pode também deixar lá que nós respondemos. Então, ali dentro disso, você tira todas as dúvidas e está lá. Certíssimo. E eu vou passar o telefone de contato também, que é o 3323-4955. Entre em contato se você quiser ajudar, né? Como ela falou e como foi também o início da minha fala nessa entrevista. Fazer o bem sem olhar a quem. Acho que isso engrandece muito a pessoa. E esse depoimento que a Neuza nos passou, de que participar desse projeto, desenvolver esse projeto, faz muito mais bem a ela do que às vezes as pessoas que são as atingidas, né? Que são as direcionadas, mostram aquilo que a gente sempre diz de máxima, né? Que quando a gente faz o bem para uma pessoa, aquilo reflete muitas vezes mais na gente, né, Neuza? Com certeza, eu falo que só o amor faz a vida valer a pena. E o amor ao nosso próximo é uma das melhores coisas que, para nos melhorar, a gente faz. Então, para mim, é essa frase, só o amor faz a vida valer a pena. Bem, Neuza, a gente vai ter que chamar os comerciais agora e eu quero agradecer a tua presença e dizer o seguinte, que o nosso espaço está aqui à tua disposição. Quando você tiver os seus projetos, eu sei que eventos às vezes precisam de divulgação. Entra em contato, a gente divulga aqui no Invogue, que vai ser um grande prazer usar a audiência dessa TV maravilhosa para ajudar, porque a gente vê que realmente o teu trabalho é um trabalho muito sério e você está de parabéns. Tá, obrigado pelo convite, fico muito feliz. Isso que você deixou assim para mim aberto para poder ajudar, isso dá mais força, porque sabemos que não estamos sozinhos. Sempre temos alguém que está ali para nos ajudar e é isso que a gente precisa. Se depender do Invogue, não vai estar sozinha nunca. Obrigada, gratidão. Aqui a gente sempre ajuda em tudo que a gente pode. A gente vê assim, o trabalho quando é sério, vale a pena. Com certeza, obrigada. Mais uma vez, obrigada. E eu vou para os comerciais, mas daqui a pouquinho a gente já volta.
Centro de Referência em Laser Terapia de Ponta Grossa trabalha com laser transdérmico, altamente indicado para tratamento e controle de diversos tipos de sintomas de forma rápida e segura. Venha para o Centro de Referência em Laser Terapia de Ponta Grossa. Estamos de volta e um dos assuntos que eu sempre trago no Invogue e eu adoro, e eu acho que você também gosta, são os assuntos que envolvem as terapias. Porque, gente, eu sempre digo assim, a gente pode sofrer, mas não precisa sofrer sozinho e nem por muito tempo, não. Dá para escolher o caminho e as técnicas e profissionais que possam ajudar a gente nas dificuldades das mais adversas. Hoje em dia tem muitos estudos, muitos excelentes profissionais aqui em Ponta Grossa. E para esse bate-papo de hoje, para a gente falar sobre a importância das terapias nessa época de quarentena, eu convidei mais uma vez a Joelma Denk, que já está virando minha sócia aqui no Invogue, né, Joelma? Tudo bem com você, querida? Tudo bem, obrigada. Olha só, quando você vem aqui no programa e a gente fala cada vez de um assunto diferente, sim, né? Você é profissional de Theta Healing, de hipnose. Hipnoterapeuta, Theta Healing, operadora de mesa quântica estelar. São 3 técnicas diferentes. Eu acho que eu só não fiz entrevista ainda sobre a mesa, né? Uhum. Mas aí hoje eu falei para você, vamos lá fechar o Invogue hoje, falar de terapias no geral, porque às vezes as pessoas ficam com dúvida. Elas assistem bastante o programa e dizem, mas Andra, qual que é a mais interessante? Você mesma faz todas. O que você julga melhor? Aí eu falei, vamos chamar uma terapeuta, então ela vai responder isso pra gente. Exatamente. E as terapias, principalmente essas que a gente faz, que nem eu sou terapeuta quântica integrativa. Uhum. Então, são terapias integrativas. O que são terapias integrativas? São terapias que auxiliam e complementam o tratamento. Então, a pessoa pode estar em tratamento médico, então ele auxilia a pessoa entender o que aquela doença está trazendo, de que forma a gente pode, com a terapia, né, a pessoa fala assim, mas essa técnica energética, o que vai me ajudar? Ajuda muito porque ela vai entender o que aquilo está trazendo para ela, auxiliar no relaxamento, no alívio de dor, tudo isso porque ela trabalha no corpo, mente e espírito. O que eu te contei quando você chegou aqui, né? Eu falei, eu fiz uma sessão de barra de axis. Sim. E eu dormi 9 horas a fio, né? Fui dormir na segunda-feira e quando eu acordei, assim, eu tinha dormido 9 horas ininterruptas. E isso, pra mim, isso nunca acontece. E, assim, ao longo do tempo que eu fiz inúmeras sessões com você, de várias técnicas, eu vi, assim, momentos muito difíceis da minha vida, que às vezes eu levaria meses para superar. Sim. Eu consegui superar com um intervalo muito mais curto, né, Joelma? Que a gente vai diretamente no problema. Eu falo assim, aqui, né, como se vamos ver o problema como se fosse um iceberg. A ponta do iceberg é o problema. Né? Uhum. Então a pessoa fala, eu tenho dificuldade para dormir, eu vou tratar a minha insônia. Uhum. Não. A insônia é o que está aparecendo. A tua dificuldade para dormir vem de muito tempo. Será que agora, porque a gente está nessa época de quarentena, esses problemas psicossomáticos e de não dormir bem e de não funcionar o organismo, às vezes a pessoa, né, tipo, fica mais irritada, é só algo que aconteceu para fazer com que saia essa parte ruim, sim, da gente, aflore? Dá para dizer isso? Na verdade, o que acontece? A quarentena, eu sempre falo, quem estava ruim ficou pior e quem estava bem ficou ruim. Porque a gente teve diversos problemas, né? Uhum. Pessoas que perderam emprego, ou essa questão de ter que ficar em casa. Então, você ser obrigado a conviver com pessoas da tua casa que você, às vezes, fazia questão de não ver, ou até pessoas mesmo que ficaram isoladas em casa sozinho, né? Ter a solidão. Quem eu falo muito que as crianças, os adolescentes também estão sofrendo, se não for eles até, de repente, os que vão sofrer, trazer essas consequências por mais tempo, porque eles foram tirados da escola, né? Adolescentes já é uma fase difícil, né? A gente ficar em casa, conviver com os pais. O adolescente na escola, ele vê um refúgio, né? De sair daquela
questão que ele está vivenciando em casa, a escola é um refúgio, os amigos, e cadê? Não tem, né? É tudo online. Já era online, já era um problema ser online. Agora está mais online ainda. Então, essas pessoas, adolescentes, crianças, os pais não sabem o que fazer. Então, tudo isso começa a somatizar em ansiedade, em dificuldades para dormir, problema alimentar. Então, eu até tenho atendido adolescentes com dificuldades de alimentação, ou excesso, ou não consegue comer, não consegue comer. E isso era algo que, de repente, já estava, né? Só que com a pandemia se acentuou. Porque agora já está tudo muito mais rápido, evidente, muito mais isso. As coisas estão ficando mais fortes. Agora me fala uma coisa, que nem você trabalha com um centro de terapias, né? Integrar terapias, vocês são em várias profissionais e tem várias atividades. Como que uma pessoa que ainda não é adepta das terapias quânticas, ela não faz nada nunca, como que ela vai procurar assim, essa é melhor para mim, ou faço um teste com cada uma, ou vai lá e conversa com qual de vocês para entender qual que é o direcionamento? As terapias quânticas e até mesmo a terapia holística, e na minha opinião, qualquer terapia médico, a pessoa tem que ter o feeling com o terapeuta, né? Eu sempre falo, sinta no teu coração, se você sentiu a minha energia, sentiu a energia de uma outra terapeuta, você tem que confiar. Então, você tem que olhar de cara, já bater o olho e falar assim, não, gostei de você, quero que você me ajude. Aí sim, aí a pessoa vai trazer o problema dela, então eu quero que você me ajude nessa questão, desde criança eu tenho dificuldade em comunicação, ou eu tenho problema com a minha mãe, com o meu pai, não consigo perdoar o tio, N problemas, né? Aí, dentro da questão que a pessoa vai trazer, é que a gente vai ver qual é a técnica melhor. Eu falo, não tem uma técnica que seja melhor, é a técnica melhor para a pessoa naquele momento. Então, ela pode vir através da hipnose. Jo, eu vi que você faz hipnose e me interessei e quero fazer hipnose. Aí nós fazemos a hipnose, depois eu vejo, olha, seria legal a gente fazer uma sessão de Theta Healing. Vamos fazer uma sessão de Theta Healing? Faz uma sessão de Theta Healing. Aí para completar, então agora eu quero fazer a mesa quântica estelar, quero ver como é que é. Então a pessoa termina às vezes o tratamento fazendo uma sessão de mesa. Então cada uma complementa. Barras de Axis é uma terapia fantástica. Nossa, né? Que você fez com as minhas 9 horas de sono ininterruptas. Então quer dizer que o Theta Healing não funciona, que a hipnose não funciona? Não. São para coisas diferentes, né? Sim. Assim, eu lembro quando eu comecei meu tratamento com o Theta Healing e com a hipnose, foi numa época de divórcio extremamente turbulenta, com processo judicial, com várias situações em que, assim, eu, Andrea, a pessoa inteligente, consciente da vida, iria resolver com certeza. Mas eu ia sofrer quanto aquilo estava me dando extrema angústia, talvez levasse meses. E de repente, assim, foi como se tirasse um passe de mágicas de mim, aquilo tudo. E daí, quando eu falo para as pessoas que isso acontece, a pessoa fica ainda com dúvida. Mas eu não ia ficar indo e fazendo e trazendo no programa se fosse uma fraude, de forma nenhuma. Se não funcionasse. Se não funcionasse. E funciona em tão pouco tempo, né? Ai, é verdade. E é o estar bem. Daí, às vezes, as pessoas dizem assim, mas por que você faz mais coisas? A vida da gente é uma contínua. Somos vivos, problemas acontecem, outras coisas surgem. E aí você vai, né? Eu penso assim, às vezes você procura medicamento, às vezes você procura um psicólogo, um psiquiatra. Eu gosto de terapias alternativas. E conforme as adversidades da vida vão surgindo, a gente vai encontrando os caminhos, né, Ju? E o interessante da terapia é justamente isso. Você não precisa escolher o que você quer fazer. Você está fazendo tratamento com um psiquiatra, não tratamento com medicamento. Muitos médicos, eles indicam fazer a terapia junto, porque ele auxilia o tratamento, faz com que você saia mais rápido. Não que você vá parar o tratamento, você vai conseguir superar aquele problema, porque o medicamento ele vai trazer um alívio, né? Ele não vai curar. O que cura é saber o que aconteceu para você ficar daquele jeito, né? É verdade. E uma coisa auxilia a outra. Eu atendo muitas pessoas que elas continuam com o psicólogo e continuam comigo.
Porque é diferente o objetivo. São segmentos diferentes. Completamente diferentes. E assim, para quem está com dúvida, pensando que tem algo assim que envolva religião e tal, o que eu vejo, o que eu sinto quando eu procuro as profissionais da Integrar é que tem uma união muito grande, uma comunhão muito grande com uma luz, com uma energia de Deus, de algo superior, mas não especificamente com uma religião em si, com uma crença, com algum santo em específico, nada disso. Não. É um Deus superior regendo e trazendo luz e paz e tudo de bom para as vidas, né? Isso é muito bom, né? É o divino que existe dentro de nós, Isso, né? exatamente. Então a gente consegue fazer e auxiliar. Eu falo que sempre que você vê o resultado, não sou eu que fiz o resultado. Claro, eu fui um instrumento de Deus e você me permitiu ser esse instrumento na tua vida. Você poderia ter conseguido essa mesma melhoria em outra terapia, com uma oração. Mas naquele momento eu fui um instrumento porque eu fui usada por Deus para que você conseguisse acessar a tua cura, mas é sempre uma permissão. É verdade, é verdade. Tem inclusive as palavras de comando que você diz, né? Você me permite fazer essa limpeza espiritual, você me permite acessar a sua energia. Então, assim, esses mantras, essas palavras de comando, eu acho muito bacana, né? Bem que falam que as palavras você lança, mas elas ficam no teu inconsciente. E aí você vai quebrando esses dogmas, esses paradigmas, essas situações, né? Do espiritual, muitas pessoas acabam, quando você fala assim, não, a terapia é uma terapia energético e espiritual, a pessoa já pensa, não, então não quero. Ih, vou ter que mudar de religião. Não tem alguma não coisa, tem nada a ver. É espiritual no sentido do espírito, da tua alma. E não de você ver espírito, de alguma coisa assim. Não tem nada a ver com essa parte. Só que a pessoa já cria um bloqueio, né? São os medos e os preconceitos. São as pessoas que não param para ouvir, são as pessoas que julgam antes. Então, assim, quando você para e ouve uma entrevista como essa, que é curtinha, a gente fica 12 minutos aqui. Mas se você escutar essas palavras-chave e usa um tempinho teu depois na internet, vai lá na página, vê o trabalho das meninas, ou não gostou dela, vai em outra terapeuta. Ou procura um livro sobre a temática. Ou digita no YouTube, às vezes tem um profissional, um palestrante falando sobre o assunto. Aí você tira as suas dúvidas e os teus medos, os teus anseios e questionamentos negativos somem, né? Sim. É verdade, né, Jo? Olha, gente, eu sou, como eu falei, eu sou adepta das terapias. Tudo que puder eu faço. E eu sempre vou trazer essa máxima, a gente não tem que sofrer sozinho e toda ajuda sempre é bem-vinda. Super. É verdade. E a gente tá aí para ajudar, né? É verdade. Mas você tem que voltar mais vezes, não pode ficar muito tempo sem vir me visitar. Sem fazer a sessão de mesa quântica. E eu tenho que fazer mais terapias lá, né? Agora eu comecei com a barra de Axis, assim, nossa, tô achando assim fantástico, mas vamos fazer a mesa quântica também e eu quero uma entrevista aqui. Vamos marcar para um dia desses? Tá, vamos trazer, vamos falar de mesa quântica, porque daí a gente tira mais um pouquinho desses medos e dúvidas aí das pessoas que pensam já em fantasmas, evidências e coisas assim. Não tem nada a ver, gente. Nada a ver. São energias e a energia é o que move a gente, move a vida. Eu acho que se a gente fosse só carne e osso e daí acabasse, ia ser tudo muito triste, né? A gente tem que ser muito mais do que isso. Nós somos, né? É verdade. Qual que é o teu telefone para contato? Então é 991668883 e o Instagram é terapeuta Joelma Denk. E tem também o Instagram da Integrar, Integrar que vocês Terapias, também abastecem, né? Isso, Integrar Terapias PG. Então entra lá, segue o trabalho das meninas, tira suas dúvidas, vocês vão ver como é bacana. E se você não gostar para si, pelo menos você vai desmistificar os preconceitos e quando alguém estiver fazendo e te contando, enfim, você já não vai ter aqueles olhares duvidosos. Você vai ver como coisas diferentes existem para nos ajudar e nem sempre o que faz bem para um faz bem para o outro, mas o que importa no final das contas é que você sempre faça o bem e receba o bem. É isso, né, Joelma? Gente, o programa acabou. Como passa rápido, né, menina? Passa super rápido. Quando é bom, acaba. Olha a crença limitante. A crença limitante. Mas você vai voltar, a gente vai conversar mais vezes.
E para você que está aí acompanhando em Vogue, o programa de hoje acabou, mas quinta-feira já tem ao vivo de novo. Gostou das entrevistas de hoje? Amanhã tem reprise, acompanhe. Não desliga não, que a programação da TV Vila Velha continua feita com muito carinho para cada um de vocês. Fiquem com Deus!